ouvintes, tudo bem? Hoje vamos falar sobre esse livro aqui, ó. Como ganhar uma discussão mesmo sem ter razão. Quem escreveu esse livro aqui foi esse senhor aqui, ó. Arthur Schopenhauer. E muita gente que vocês veem na internet, na televisão, políticos, alguns querendo ser político, muitos desses senhores ou senhoras leram este livro, sabem dessas estratégias. Por isso é que é importante vocês saberem também, para vocês saberem se defender. O livro, basicamente, ele começa falando a diferença entre lógica e dialética. Lógica vem do grego logistai, que significa refletir, pensar, calcular. E dialética também vem do grego dialegestai, e que significa conversar. Aqui ele também explica um pouco sobre o que é a comunicação e que nós, seres humanos, nos comunicamos de duas maneiras: através de histórias ou de argumentos deliberativos, ou seja, ou contamos uma história que aconteceu, é sempre assim, isso aconteceu comigo, eu vi tal coisa, é sempre história. Ou é deliberativa, comunicação deliberativa, que significa o quê? É quando você está criando algo novo, você está falando um sentimento, você está falando algo que sentiu, algo que você quer fazer, algo que você deseja. É diferente do que contar algo que aconteceu. Uma coisa muito importante que esse livro relata é que, se todos nós fôssemos sinceros com nós próprios, não precisaríamos de usar a dialética, a arte da discussão. Por quê? Porque, ao ser sinceros, estaríamos sempre em acordo. Por mais que não gostássemos, entenderíamos que isso faz sentido para o bem comum. Só que a maioria não é assim. Infelizmente, o mundo não é assim e as pessoas não são assim. Esse livro também fala dos sofistas. Quem são os sofistas, os eristas? Eristas são aquelas pessoas que gostam de ganhar um debate só pelo ego de dizer eu ganhei, eu sou o melhor. O erista só quer ganhar um debate porque ele quer se sentir melhor que os outros. Ele quer sentir, uau, ganhei o debate. Quem fala comigo, quem discute comigo perde, é isso. O sofista já é mais articulado, mais estratégico. E tem vários sofistas aí na internet. O que é o sofista? O sofista, basicamente, ele é o tipo de pessoa que, quando ele está numa discussão, uma ideia, num debate, ele quer vencer aquilo não porque ele tem razão, porque ele acha justo, porque ele acha correto. Ele quer vencer porque ele, ganhando aquele debate, aquela ideia, ele vai tirar proveito próprio, financeiro, infelizmente. Por isso é que é muito importante as coisas que eu vou dizer a seguir nesse livro, porque você tem que aprender muitas das coisas que estão aqui para não cair em conversa fiada de pessoas por aí. E aí você vai saber sempre, opa, peraí, você está falando isso, eu sei por quê. Eu sei por que você está falando isso. Você tem um interesse, você não está sendo justo aqui. Você leu o livro do Arthur Schopenhauer, não foi? E você vai estar preparado para não perder e não cair em conversa de malandro. E em resumo, pessoal, esse livro ele dá várias técnicas, certo? Arthur Schopenhauer ele dá várias técnicas, como exagerar, fazer do todo parte, fazer da parte todo, desviar o assunto, fazer o proponente, ou seja, o oponente, concordar com você. São várias estratégias que esse livro dá. Por que esse livro nos mostra isso? Arthur Schopenhauer não foi um cara mau. Ele não foi um desses caras sofistas que ficam querendo ganhar discussões e querendo se aparecer em debate para ganhar dinheiro e proveito próprio. Pelo contrário, ele observou isso, observou algumas escritas anteriores de filósofos que escreveram sobre o tema e fez o livro com base naquilo que ele conhecia, pois ele era uma pessoa muito estudada e muito inteligente. Então, esse livro ele dá estratégias específicas para que em cada momento você deve usar cada estratégia. São 38 estratégias. Pessoal, parei só para dar uma informação importante. Nesse vídeo, abaixo do vídeo na descrição, existe um link. Clique nesse link e eu enviarei para você uma versão do livro Como Aprender Qualquer Coisa em Menos de 24 Horas. Eu tenho a certeza que isso vai expandir a cabeça de vocês. Você deve entender se a estratégia que você está usando é indicada para aquele momento. Ah, Rafael, mas você disse que a gente não deveria usar
que isso é coisa de gente maldosa, interesseira. É verdade, eu disse isso. Só que é o seguinte, pensa comigo. Se alguém está usando dessas estratégias contra você, se você não se proteger e dizer, peraí, eu vou usar minhas estratégias também contra você. Se você não se defender, você vai perder. É como, por exemplo, você está na rua andando, alguém vem te atacar. Se você não se defender, ou se alguém não te defender, alguém que tenha preparo e conhecimento, você vai virar vítima. E é a mesma coisa que esse livro ensina. Ele não ensina você fazer o mal, fazer o que os outros estão fazendo. Ele ensina você saber como eles estão fazendo para que você se defenda. É como se as estratégias e o resumo que eu vou mostrar nesse vídeo, desse livro, é como se ele te preparasse mentalmente para se defender de malandro, de pessoa que quer fazer mal para você, de pessoas que estão te enganando. É para isso que ele serve, entendeu? É como se você fizesse um treinamento mental, certo? Você quer se defender fisicamente na rua? Você vai treinar o quê? Você vai treinar alguma arte marcial, vai treinar defesa pessoal. Agora, para não ser enganado, você precisa treinar a sua mente. E é disso que esse livro se trata. E por isso eu selecionei as melhores estratégias desse livro para que você aprenda a não cair em conversa de quem está te enganando. E eu tenho certeza que depois que você ver esse vídeo até o final, você vai assistir jornais, vai assistir alguns influenciadores aí, alguns políticos, e você vai lembrar de muita coisa que eu vou estar dizendo aqui. Você vai falar, caramba, aprendi, faz sentido, uau, ainda bem que eu vi aquele vídeo, agora eles não me enganam mais. É isso aí. Então vamos para a primeira estratégia selecionada por mim deste livro para que você aprenda a não cair em conversa fiada. Eu vou começar pela primeira técnica do livro. Se chama exagerar. Essa técnica é simples de entender. Ela, num debate, as pessoas vão usar provavelmente para descredibilizar o argumento da pessoa que está sendo sincera ou que tem razão. Como é que ele vai fazer isso? Então você diz uma frase. Exemplo 1. Afirmei que os ingleses eram supremos no drama. Aí a pessoa que quer quebrar isso, ela pode dizer, como por exemplo, mas todo mundo sabe que os ingleses são péssimos na arte, péssimos na ópera. Aí se você não estiver preparado, por exemplo, vai ficar como se você não tivesse a razão. Mas se você estiver preparado, você responderia a essa pessoa que está tentando dizer mentiras ou contorcer o que você está dizendo, você diria assim: é conhecimento de todos que a música, incluindo a ópera, não fazem parte da arte dramática, a qual abrange apenas a tragédia e a comédia. E isso ambos os dois sabiam. Só que o segundo, no caso, que quis atacar o primeiro para invalidar o que ele estava dizendo que era verdadeiro, ele dá uma informação falsa. Ele falou que na música e na ópera os ingleses eram péssimos, não sabiam fazer nada. Só que a primeira pessoa sabia que estava falando a verdade e sabia se defender. Então ela respondeu que a música não estava incluída na arte dramática. Ou seja, a informação que o segundo falou, que os ingleses não sabiam fazer nada na arte nem na ópera, era mentira. Porque eles estavam falando de drama ali. Eles estavam falando, no drama os ingleses são muito bons. E o outro falou, não, mas eles não sabem fazer nada em ópera nem em música. Mas no caso dos ingleses, o drama não estava incluído na ópera e nem na música. Então ele estava usando o exagero, isolando um fato e exagerando para ele obter razão, que é o que muitos fazem por aí. Muitos comunicadores, influenciadores e muitos outros aí, senhoras e senhores, que gostam de contar uma mentirinha, gostam de exagerar para ganhar aprovação. Vamos agora para outra estratégia muito importante, que é a estratégia do usar palavras homônimas. Vamos resumir isso de maneira simples. Palavras homônimas são palavras parecidas ou que têm sentidos, significados parecidos. É quando, por exemplo, você diz uma palavra com uma intenção e alguém pega naquela palavra e distorce. Você está falando essa palavra, mas homens ou mulheres de boa índole não falam essa palavra, por exemplo, ou dão outro sentido, ou pegam aquela palavra e dizem assim: você está usando essa palavra também foi usada por pessoas do mal, na época tal. Ou seja,
Eles pegam uma palavra que você está usando, uma frase que você tem ali e comparam, fazem uma comparação por ela ter alguma similaridade ou por alguém já ter usado. Eles dizem que você é igual. Só que não é. Ele só está querendo vencer o debate. Ele não está sendo sincero. E, infelizmente, a maioria dos debates de políticos, influenciadores e outros por aí, que não são sinceros, a maioria dos debates deles baseiam-se nisso aqui. Por isso é que é importante você aprender. Vamos para mais uma técnica. Terceira técnica, generalizar. Essa é fácil e simples de entender. Por que ela é fácil e simples de entender? Porque generalizar é simples. Por exemplo, aquela frase bíblica que diz: o filho tem que respeitar o pai, certo? Isso é uma frase, faz sentido, todo mundo sabe. Uma pessoa, um sofista ou erista que tenha conhecimento dessas estratégias e queira distorcer essa verdade, ele vai dizer assim: ah, mas todo mundo sabe que a maioria dos filhos tem medo dos pais, que os pais batem nos filhos, que eles são truculentos, ou seja, ele vai generalizar alguns casos para inverter a verdade da primeira pessoa. Quer um outro exemplo, por exemplo? Dizer que quem anda de chinelo, quem usa boné, quem tem tatuagem é malandro, é isso, é aquilo. Isso é generalizar. Não é porque alguns são que outros vão ser. Então, generalizar talvez seja das técnicas mais fáceis de utilizar e a que eles mais utilizam. Quando vocês assistirem a debates a partir de agora, vocês vão lembrar dessa técnica. Vamos para outra técnica. Perguntar para confundir. Como assim perguntar para confundir? Vamos dar um exemplo. Imagina que alguém está falando alguma verdade e tem um outro querendo ser o mentirosinho ou espertinho da história. Aí a pessoa falou uma verdade. O que é que ele vai fazer? Ele vai ficar, opa, a pessoa falou uma verdade de mim. Tô lascado, já sei. Vou usar a técnica da pergunta. Aí ele vai fazer uma pergunta para desviar o assunto, para ele ter razão e parecer que ele tem razão. E a maioria concordem com ele. Ele simples. Concordou, já fica na cabeça da pessoa. Afinal, tá concordando com esse cara. Ele não é tão mal assim. O outro concordou com ele, mas não. Ele fez concordar de propósito, estrategicamente, para ele fugir da resposta. Certo? Ele não quer a verdade. Ele só quer ganhar o debate. Próxima estratégia. Enfurecer o adversário. Quando vocês veem políticos e outros comunicadores, influencers aí gritando, bravo, gritando, muitas das vezes é sentimento, mas muitas das vezes não é. Eles sabem que eles têm que demonstrar fúria e têm que enfurecer o adversário. Quando você enfurece o adversário, ele começa a esquecer das coisas, ele perde o controle, ele perde talvez até o caminho das estratégias que ele usar. Então, enfurecer o adversário é uma grande técnica, que pode ser usada a partir do meio para frente. Talvez no início não seja muito boa, eles não fazem muito isso no início. Eles deixam mais para o meio, para o fim, aí eles irritam a pessoa com alguma pergunta, com alguma afirmação, mexem com família. Vamos dar um exemplo, a pessoa está debatendo sobre o salário do Brasil. São dois políticos, estão ali debatendo e tal. Aí um vai, pega a informação da família do outro. Por mais que ele não ofenda fisicamente nem moralmente, só de ele tocar no nome do familiar do outro já vai enfurecer a pessoa. Já vai, qualquer pessoa. Aí a pessoa vai ficar descontrolada, vai perder o caminho, às vezes esquece até o que estava falando e vai cair na armadilha desse nosso malandrinho que sabe das estratégias, mas não é o único a saber. Agora tem mais gente sabendo disso. E vamos continuar para mais uma estratégia. Alterar as ordens das perguntas. É fácil essa, né? É só você entender qual que é o tema central da história. Você entende, o tema central da história é essa, vamos debater sobre isso. Então ele vai começar com umas perguntas sobre isso, ou ele começou já com umas perguntas sobre isso, aí inverte-se a pergunta. Então como se defender disso, basicamente? Que eu não quero ensinar vocês a fazerem isso, eu quero ensinar vocês a se defenderem. Quando alguém inverte uma pergunta, você não entra na inversão dela. Esse é o segredo. Você volta e fala, não, eu quero que você responda a minha pergunta aqui. Aí ele vai dar uma de maluco. Ele vai tentar te irritar, ele vai tentar fugir, ele vai omitir, ele vai tentar algumas dessas técnicas aqui. Aí você faz o quê? Eu quero que você responda essa pergunta. Não sai dali até ele responder. Não sai dali até ele responder. Aí começa a usar de estratégias também para que ele responda, para que ele perca o debate. Porque senão, infelizmente, no mundo em que vivemos, a verdade não ganha do mentiroso estratégico. Outra estratégia, por exemplo, é evitar a negação. Como assim evitar a negação?
Por exemplo, se o mentiroso, o sofista, vamos chamá-los de sofista, se o sofista quiser enganar você num debate, ele vai começar a fazer perguntas, você vai fazer perguntas. Aí ele percebe que você está esperto, que você não está respondendo o que ele quer, que ele está fazendo perguntas para tirar respostas de você, para que você concorde com ele, para que ele ganhe a opinião pública. Só que você não está respondendo o que ele quer. Você está esperto, você estudou, você sabe as estratégias. Aí o que é que ele vai tentar fazer com você? Ele vai tentar inverter a pergunta, vai fazer o inverso, para que você responda o contrário. E assim ele tenha a resposta que ele quer a mesma. Parece complexo, né, pessoal? É um pouquinho, eu sei. Por isso é que você tem que ver até o fim, pega um caderninho, escreve as estratégias. Quando você assistir um debate político, esses malandrões de internet querendo se aparecer e fazer as coisinhas, vocês fiquem muito atentos no discurso deles, lembrem das estratégias, fica atento no discurso e fala, opa, peraí, eu já vi essa história. Isso aqui encaixa naquilo que o Rafael falou, naquela estratégia lá. Malandrão, você estava querendo me enganar, né, malandrão? Ainda bem que eu sei das estratégias, ainda bem que eu estudei. Por isso é que eu digo, é bom saber dessas estratégias. Isso vai ajudar vocês até na hora de votar, acredita em mim. Outra estratégia é escolher metáforas favoráveis. Como assim escolher metáforas favoráveis? Metáfora é uma figura de linguagem muito usada para fazer comparações ou semelhanças. Ou seja, é você pegar coisas parecidas para dar exemplo, você facilitar o entendimento ou você desviar o entendimento e a imagem daquilo para uma comparação. Um exemplo de uma metáfora. O pelo do meu cachorro é macio como um tapete felpudo. Entendeu? Ele faz uma comparação desviando pro tapete. Mas no caso do debate, essa comparação ela pode ser desviada para algo negativo ou positivo, se ele quiser que o assunto seja visto com bons olhos para ele. Então depende. Mas é fácil entender o que é metáfora. Vamos para mais uma técnica. Oferecer contraproposta para obter aprovação. Ou seja, eles vão dizer alguma frase sobre aquela frase que você falou e fazer uma pergunta para que você concorde, certo? Automaticamente, quando você concorda com a pessoa, e às vezes é uma pergunta simples, a intenção dele não é que aquilo que ele perguntou seja verídico, que aquela informação seja importante. A intenção desses malandrinhos é simplesmente fazer com que você concorde naquele momento, naquela frase, quando ele vê que não tem saída o que você falou, que é verdade o que você falou, ele, opa, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Aí ele faz uma pergunta, uma contraproposta. Você concorda. Quando você concorda, ele desvia o caminho para ali e automaticamente você concordou. Na mente de quem está ouvindo, vai ficar o quê? Fulano concordou com ciclano. Peraí, então talvez o ciclano tem mais razão. Ciclano mentiroso aqui, que a gente não sabe que é mentiroso, ele tem mais razão. Porque o fulano tá concordando com o ciclano. Mas é tudo jogo, é tudo estratégia. E você vai sair daqui um mestre, eu tenho a certeza. Continua que eu tenho mais uma estratégia pesada para você. Interromper o curso da argumentação. Essa estratégia é simples, qualquer um consegue fazer e muitos deles fazem várias vezes na televisão, na internet. Eles estão sempre fazendo, que é o quê? Quando, por exemplo, eu que estou dizendo a verdade, aí ele percebe que eu estou indo para um caminho da verdade, que aquela frase, quando eu terminar aquele raciocínio, aquele pensamento, ele vai ficar mal visto, ele interrompe a meio. Ele interrompe e não quer saber. Ele interrompe e já desvia para o outro lado. E nessa talvez ele já consegue até a outra estratégia, que é qual? Me enfurecer. Porque eu estou falando a verdade. Estou querendo concluir o meu raciocínio. E ele está sempre interrompendo com mentira, desviando o assunto, irrita, certo? Mas isso é outra estratégia, interromper. Outra estratégia muito poderosa é retirar a sua própria conclusão. Você dá vontade de rir até, né? Olha essa estratégia. Retirar a sua própria conclusão. Sabe quantas vezes eu já vi isso na televisão? Várias vezes. Em debates, em discussões, e coisas que deveriam ser todos para o mesmo caminho, a melhoria de todos, mas não. Ele quer ganhar, ele quer o poder, ele quer o dinheiro. Então é isso que ele faz. Quando uma pessoa ela retira a sua própria conclusão, quer dizer que ela conclui o que ela quiser. Ela muda de assunto, ela conclui uma mentira de uma verdade.
E quem está ouvindo, se não estiver atento, a plateia toda, se não estiver atento, vai ser enganada. Vai ser enganada. Por exemplo, a pessoa está falando a verdade, aí vem o outro. Ah, você falou isso por causa disso, 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 e distorce tudo, ele tira a sua própria conclusão. E se ele conseguir mudar o assunto e encaminhar nas estratégias dele, infelizmente, quem fala a verdade perde. Por isso é que eu digo e repito, é muito importante que aprendamos as estratégias dos debates. Agora eu vou dar uma estratégia para vocês que eu acho que vocês conhecem. Já ouviram, em algum momento já ouviram, que é rotular com algo condenável. Mas como assim? Vou explicar. Geralmente, quando tem um debate e o mentiroso quer ganhar do verdadeiro, ele pode usar palavras de rótulo, que na cabeça das pessoas, mesmo elas não sabendo o que significa, aquelas terminações são negativas. Por exemplo, eu estou dizendo algo que é verdadeiro. Aí o mentiroso vem, ele pensa, poxa, como é que eu vou quebrar essa verdade que ele está dizendo? Já sei. Vou chamar ele de idealista, vou chamar ele de religioso, vou dizer que é espiritualismo, que é idealismo, tudo que é ismo, isma, ista, essas terminações e algumas outras, por mais que as pessoas não entendam o significado, e às vezes até entendem o significado, mas não fazem o julgamento correto se ele pertence àquele contexto. Ele só escutou chamando o cara de qualquer coisa ista, ismo, ioso, qualquer terminação assim, ele já pensa, pô, a pessoa é isso, não presta. Mas não sabe, pô. Então, quem está ouvindo, a plateia, os espectadores que estão assistindo, ele ouve o mentiroso chamar o verdadeiro em qualquer palavra que termine em ismo, ista, ioso, essas palavras assim, quando termina assim, ele vai pensar, ó, o mentiroso chamou o cara de ismo ali, disse que isso aí é idealismo, que ele é ista, que ele é ismo. Pô, eu acho que o mentiroso tem a razão, porque o outro é aquilo. Então ele inverte. Só que não é, não é. Não quer dizer que às vezes também a pessoa não chame e não seja verdade. Ninguém está dizendo isso, mas tem que analisar. Realmente ele fez isso para ser isso? Ou é só uma estratégia que ele está usando? Porque sabe que na mentalidade da humanidade, quando alguém é chamado de uma palavra que acaba em ismo, ista, essas palavras assim, geralmente ele associa algo negativo. Então é muito fácil você manchar ali a imagem da pessoa num debate se ela não souber as estratégias, ela, infelizmente, por isso é que é importante estar preparado. Pessoal, e se vocês gostaram do vídeo, compartilha com alguém que vocês não queiram que seja enganado, alguém que vocês queiram que saibam dessa informação, para que aprenda a votar, aprenda a não cair na conversa fiada de certos eristas e sofistas por aí, tá? E assiste o meu próximo vídeo aqui.